Como superar os desafios da vida e encontrar o verdadeiro propósito? Hoje, nesse episódio, vamos a fundo no Evangelho de Marcos 6 e descobrir respostas poderosas. Prepare-se, pois nós vamos explorar como a vida de Jesus pode iluminar o caminho para uma vida plena e com propósito. Então, se você está buscando respostas, clareza e direção, não perca esse episódio impactante. Fala, Fala, escolhido! escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito aqui no canal Martins e Lessa. Eu me chamo Dani E eu Lessa. me chamo Alexandre Para Martins. você que acabou de chegar no nosso canal, seja Seja super bem-vindo e seja bem-vinda e bem-vinda. super bem-vindo. Estamos hoje, gente, no episódio Glória a 297 Deus. da Jornada do Propósito. E o tema Só do nosso vitória. episódio de hoje, só vitória, né, amor? Até aqui nos ajudou o Senhor. Quase 300 episódios. Eita, Deus, é forte. Se você está tendo o primeiro contato com o nosso programa, talvez você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, né? Antes da gente começar hoje o nosso vídeo, o estudo, eu quero dizer para você que o motivo de nós estarmos aqui é bem claro, é te ajudar a viver o teu propósito com Deus à luz da Bíblia. Glória a Então, se você Deus. não é inscrito no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho e marca todas as notificações, certo? E também compartilhe esse link com todos os seus contatos e deixa o teu like, porque o teu like é muito importante. Para você pode ser só um botão, mas para o YouTube você vai demonstrar que o nosso conteúdo é relevante e assim ele vai distribuir para mais pessoas. E ao mesmo tempo você está fazendo a obra de Deus, amém? é forte, igreja, amém, gente. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos 6. O Glória a tema do Deus. nosso episódio de hoje é Desvendando os Desafios da Vida com Propósito. E Amém. o convite é um convite bem claro. Transforme-se na jornada. Sabe, é uma jornada, e essa jornada tem transformação, e a gente te convida a viver essa transformação. Nós vamos agora ler, né, Marcos 6, e depois nós vamos trazer 3 chaves poderosas que vão transformar o teu entendimento acerca do propósito de Deus. Então vamos para a leitura de hoje, gente. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje, então vamos lá para Marcos 6. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos os que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nem uma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado.
pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser, e eu lhe darei. E jurou: prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir, e a mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha sido feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo, e também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água.
e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles, e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram um barco na praia. Quando desceram no barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixassem pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Glória a Deus, gente, que palavra abençoada. Amém. Quando a gente medita no Evangelho de Marcos 6 e a gente fala de transforme-se na jornada, é porque exatamente nesse episódio, nessa leitura em Marcos 6, a gente vê uma jornada de transformação, né? E esse é o convite dessa palavra de hoje. Glória que eu e você a Deus. possamos permanecer firme no propósito de Deus e assim, firme nele, a gente vai vencer os desafios da vida. Amém. Firmes no Senhor e no propósito que Ele tem Glória a para a Deus. nossa vida. É a primeira chave que eu quero trazer hoje, para que a gente reforce esse entendimento na nossa mente, no nosso coração, é descobrindo o propósito em meio aos obstáculos. E a verdade é que a nossa vida ela é cheia de obstáculos. A gente vai vivendo, de repente você vai passar um estágio da sua vida, uma estação onde as coisas vão ser muito maravilhosas, bênção, vitória, conquistas, e de repente você vai iniciar um outro ciclo na sua vida. E esse ciclo vai ser um ciclo de dificuldades, de desafios, e muitas das vezes vai ter momentos de perda, vai ter momentos de lutas, de adversidades. Aleluia. Mas saiba que assim como você viveu uma estação boa e ela passa, a estação ruim também passa. Tudo nessa vida passa, né? A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado entre o céu e a terra. E eu preciso te dizer isso, que descobrir o propósito de Deus é algo que eu e você precisamos desejar ardentemente na nossa vida. E é descobrindo o propósito, talvez até em meio a essas adversidades, que a gente vai vencendo e que a gente vai conquistando territórios. Em Marcos 6:31, a palavra do Senhor ela diz assim: havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Ei, eu preciso te falar algo muito importante dessa palavra. Jesus ele reconheceu aqui a importância de se retirar do caos, Glória de a Deus. encontrar um tempo para descansar. Repita comigo, descansar. Descansar. E descansar mesmo em meio às demandas da nossa vida, sabe? É necessário, é essencial que eu e você, nós reservemos momentos para a gente descansar. Momentos que vão trazer para a gente tranquilidade, momentos que vão trazer para a gente renovação. A gente, escolhida, vai ter momento na sua vida que você precisa renovar suas forças. Vai ter momentos na sua vida que você vai precisar parar para você buscar clareza sobre a direção que você está tomando, as decisões que você está tomando na tua vida. E o teu propósito em Deus, ele inicia quando você se dispõe a ouvir comandos do Senhor. Então, quando eu olho para essa mensagem, descobrir o propósito em meio aos obstáculos, obstáculos vão vir, obstáculos vão ser vencidos. A nossa vida são ciclos, são estações, e é necessário, muitas das vezes, a gente se retirar, sabe? Se retirar do caos, da desordem, da situação difícil e ir para um lugar. Esse lugar é o lugar que você vai descansar. Esse lugar é o lugar que você vai renovar suas forças. Esse lugar é o lugar que você vai se conectar ainda mais com Deus. E quando você se conecta com Deus, você se conecta com o teu propósito. Então eu preciso te dizer, para a gente transformar a nossa vida, para a gente viver essa transformação na nossa jornada, vai ter momentos na nossa vida que eu e você, nós vamos precisar descansar. Nós vamos precisar
Encontrar um lugar que a gente vai ser renovado e que a gente vai ser restaurado. E aí eu te falo, talvez você diga assim, Dani, como é que eu faço isso, né? Tira um tempo regular. A gente precisa fazer isso sempre, para você se desconectar do mundo todo ao teu redor, o mundo que a cada dia que passa está extremamente agitado, né? Eu costumo dizer que quando a gente se retira, quando a gente vai para o nosso lugar, ficar ali vivendo o nosso momento, é o momento em que você está vivendo a sua solitude. Tá aproveitando a oportunidade de estar sozinho, e sozinho te faz bem. Estar só com você, conectado com você mesmo, com Deus, está te fazendo muito bem. E é nesse momento que você pode refletir, que você pode orar, que você pode buscar a direção de Deus no teu propósito, sabe? E quando eu e você, nós reservamos esse tempo de descanso, a gente recarrega as nossas energias físicas, emocionais e espirituais. Eu costumo dizer que o tempo de Deus, ele é a coisa mais linda da nossa vida. Se a gente entendesse o poderoso, sabe, é extremamente poderoso você dizer, Deus, eu quero viver o tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor é um tempo perfeito. Existem estações e estações. Ao nosso redor a gente vê a estação. Chega a primavera, chega o verão, chega o outono, chega o inverno. E é um ciclo. E isso vai se renovando. A nossa vida também é um ciclo, gente. E às vezes o que você precisa, literalmente, é um descanso. É parar um pouco, ir para um lugar que vai te trazer paz, que vai renovar você, que vai carregar suas energias, né? E eu costumo dizer que esse lugar é sempre na presença do Senhor. Não tem lugar melhor. E aí você consegue voltar fortalecido, restaurado, transformado, para você viver aquilo que o Senhor tem de melhor e para que você consiga superar todos os obstáculos que vão surgir ao longo da tua jornada. Amém? A nossa segunda chave, quando a gente fala de vencer os desafios da vida com propósito, é a importância da fé e da confiança no Senhor. E quando a gente fala de fé, é realmente você precisa exercer a tua fé. Você precisa verdadeiramente confiar de todo o teu coração e de todo o entendimento. Em Marcos 6, versos 5 e 6 diz assim, ó. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. É interessante que Jesus ele não conseguiu exercer o seu ministério na sua própria terra, porque as pessoas não criam nele. Muitas das vezes você está vivendo em um lugar, em um determinado ambiente, que pela falta de fé das pessoas, de confiança, de perseverança, de persistência, você não consegue avançar. Você não consegue ir para outros níveis, porque o resultado para chegar num próximo nível não depende só de você. E, às vezes, nós somos um agente limitador do agir de Deus. Eu estou trazendo duas situações. A situação em que você quer, mas o teu ambiente não te permite. E vai ter também a situação em que você não se permite viver o sobrenatural de Deus, porque você diz que crê, mas não coloca a tua fé em prática. E por não colocar a tua fé em prática, você não avança para o próximo nível. Gente, a incredulidade, ela pode limitar a manifestação do propósito do Senhor na nossa vida. E quando eu falo sobre isso, eu falo de quê? Eu falo de confiança. A fé, quando a gente fala de confiança e fé, elas são fundamentadas unicamente no propósito do Senhor. E quando eu falo que a fé e a confiança está no propósito de Deus, é porque eu e você, nós podemos experimentar o poder e as maravilhas de Deus na nossa jornada, no nosso caminhar. E como que você e eu fazemos isso? É escolhida, cultive a fé. A forma mais prática de você cultivar a sua fé lendo a palavra do Senhor. À medida que você vai lendo a palavra, Deus ele vai mudando o teu entendimento. Essa palavra ela vai criando raízes no teu coração. E essas raízes elas vão crescer, elas vão germinar e elas vão aflorar. E elas vão aflorar fé, milagre, confiança, perseverança. Então cultiva a tua fé, lendo a palavra, orando, porque eu sempre falo, a oração é a chave da vitória. A oração é algo que nos dá comunhão com o Espírito Santo de Deus. E confia nas promessas do Senhor. Deus ele tem promessas, mesmo quando as circunstâncias elas parecerem, sabe, desfavoráveis, porque vai ter momento que tudo está contrário, vai ter momento que tudo está revolto,
que tudo não casa, não combina, não alinha com o que você quer fazer. Mas mesmo assim você vai permanecer, você vai perseverar. E quando você persevera, você entende que você está buscando algo muito maior do que o que você está vivendo, do que a situação e a circunstância que você está passando. Então busca viver uma vida de confiança e entrega tudo ao Senhor. Uma busca de entrega total a Deus permite que Ele guie você, guie os teus passos e te traga clareza na jornada do propósito. Por isso que eu falo, sabe, transforme-se na jornada. É uma jornada de transformação contínua. A nossa terceira chave desse estudo é ser um instrumento de transformação para as outras pessoas ao teu redor. No verso 12 de Marcos 6, a palavra do Senhor diz assim: então, os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, nós somos chamados não apenas a descobrir o nosso propósito no Senhor, mas também a compartilhar as boas novas e ser um instrumento de transformação na vida das outras pessoas. Eu falo que quando eu e você nós cumprimos o nosso propósito, esse propósito ele também é ser um agente de transformação e de mudança para vidas, para pessoas, trazendo esperança, trazendo cura para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu te digo, esteja atento as oportunidades de você compartilhar o amor do Senhor, a verdade de Deus, sabe? Para as pessoas que estão ao teu redor. Eu falo, seja um exemplo de uma vida transformada pelo propósito do Senhor. Talvez você diga assim, Dani, mas eu ainda não sei qual é o meu propósito. Você talvez não tenha essa noção. Mas eu preciso te dizer uma coisa, você já está vivendo ele. O fato de você estar aqui e você estar vivendo essa vida contínua de busca pelo Senhor, você está vivendo o seu propósito. Você já está vivendo ele. Talvez você não tenha exatamente a resposta que você quer agora, mas saiba que Deus está tratando você, está trabalhando na sua vida, está te capacitando, está te moldando, está te lapidando para um fluir dele sobre você. Tá? Então seja esse exemplo de uma vida transformada pelo propósito de Deus. Busque servir, busque impactar positivamente a vida das outras pessoas, sendo um instrumento de cura, de encorajamento e de esperança. Glória a Deus. Gente, com base nessas chaves poderosas, com um convite muito claro, né? Transforme-se na jornada, vencendo desafios da vida com o propósito. Eu quero trazer hoje uma analogia para você. E essa analogia é de um atleta. Assim como um atleta, ele se prepara, ele treina e ele se esforça para alcançar os seus objetivos, eu e você, nós precisamos nos empenhar, nos direcionar, sabe, nos dedicando para viver o nosso propósito com Deus. Ei, assim como um atleta, ele enfrenta desafios, obstáculos e momentos de cansaço. Também podemos encontrar dificuldades ao longo da nossa jornada do propósito. No entanto, assim como um atleta, ele persevera, ele supera os obstáculos e ele se mantém focado na sua meta, nós podemos também nos fortalecer, buscar força em Deus e continuar seguindo o nosso propósito. E assim como um atleta, ele recebe orientação de um treinador e ele segue um plano de treinamento, nós também podemos buscar orientação em Deus, estudar sua palavra e estar aberto ao direcionamento do Espírito Santo para nos guiar no nosso propósito. Essa analogia, ela nos lembra da importância, sabe? Que assim como o atleta ele experimenta o crescimento, a superação e a satisfação ao alcançar suas metas, também podemos experimentar um senso de realização, plenitude e satisfação ao vivermos o nosso propósito em Deus. Glória a Deus. Então, olha, você é mais que vencedor no Senhor. Você está aí e você é forte no Senhor. Você é suficiente com Deus para vencer todos os obstáculos, sabe? Todos os percalços que porventura estejam acontecendo. Você é mais que vencedor. Deus já te garantiu vitória. Jesus, ele morreu por nós e ele ressuscitou e em breve ele vai voltar. Glória e nele, sabe, o sacrifício da cruz de Jesus, aquela cruz, aquele sacrifício, levou sobre ele todos os nossos pecados. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, nós somos vencedores. Você é um vencedor, você é vencedora. Então permanece firme no Senhor e esteja disposto a viver a vida que Deus tem para você. Amém? Gente, com base
também nessa analogia, nesse estudo, eu quero te dar um exercício para casa. O exercício para casa ele é muito importante, porque faz com que a gente coloque em prática tudo que a gente aprendeu ao longo do estudo. Faz uma reflexão pessoal, dedica, sabe, um tempo para você refletir sobre os teus dons, os teus talentos, né? Pense em como que essas características elas podem ser usadas ao serviço do Senhor. Estude a palavra do Senhor, leia passagens bíblicas que falam acerca do propósito, do chamado, com as pessoas que estão ao teu redor, com os teus amigos, com o teu grupo, né, da tua família, que mesmo na comunidade dos escolhidos é um lugar que foi feito, produzido, criado, preparado exatamente para você. Aqui nós temos uma equipe que está aqui para te ajudar, para fazer vida com você, tá bom? E eu falo também que você precisa buscar, sabe, orientação em oração. Ora, a oração é a chave da vitória. A oração te aproxima de Deus, do teu propósito, te conecta para viver uma vida transformada pelo Senhor. E seja aberto e sensível à voz de Deus. Essa voz, através dela, você vai ter discernimento, entendimento e direção para a tua vida. E se conecta, né? Óbvio que você tem que se conectar com a nossa comunidade, a comunidade dos escolhidos. Aqui nós temos pessoas que têm e caminham com o mesmo propósito, de ter sua vida transformada à luz do Evangelho. E eu te falo, essas ações são necessárias para a gente viver o transbordar do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes a gente precisa ajustar, fazer pequenos ajustes. Ajustes esses que vão fazer diferença e estão alinhados ao propósito que o Senhor tem para nós. Esteja disposto a fazer os ajustes ao longo desse caminho e à medida que você cresce, que você aprende e que você se desenvolve no teu propósito, você também glorifica o nome do Senhor. Mantenha-se sempre conectado com Deus. Isso é uma busca diária, todo dia. Não adianta você vir aqui, assistir o Café com Propósito hoje e esquecer daqui a 5 dias voltar. Não, gente, todo dia. Todo dia você acorda, você tem que comer, você tem que se alimentar, não é? Você tem que tomar um banho, você tem que fazer as suas necessidades, você tem que trabalhar, você tem que cumprir suas tarefas, suas rotinas. Aqui, na busca pelo Senhor também é todo dia. A Bíblia diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então, se você quer ter vida, uma vida em abundância, você tem que se alimentar e beber do Senhor. Todo dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos juntos. Vamos juntos se conectar ao que o Senhor tem para nós, porque grandes coisas o Senhor tem para mim, para você. Agora é o momento que nós vamos orar, agradecer ao Senhor por esse Amém. estudo, por essas chaves poderosas que Ele trouxe para o nosso entendimento. E eu quero fazer um convite especial para você. Talvez você chegou até agora no vídeo e você diz assim, Dani, meu coração tá tão machucado, tá tão dolorido, tô passando por tanta coisa. Dani, tanta coisa está acontecendo. Você não faz ideia como tá difícil para mim. Você vai agora, tem aqui embaixo, o chat da plataforma que você tá, tem uma aba de comentários. Deixa aqui o teu pedido de oração. Para o vídeo, pausa o vídeo agora, dá um pause nele, coloca o teu pedido de oração e volta pro vídeo, que a gente vai orar junto com você. E nós vamos declarar a bênção do Senhor, a mudança, a transformação que Deus vai gerar agora na tua vida. Em nome de Jesus, o poder, né, amor, não está em quem ora, não está em nós, mas está no Deus que responde a oração. E vamos Amém. orar por você agora, em nome de Jesus, amém? Amém. Pai querido, Pai amado Senhor Jesus, Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui em mais um Obrigada, episódio Deus. do nosso Café com Propósito, episódio Êxodo 297, para a tua honra e para a tua glória. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, Senhor. Pai, nesse momento, Pai, eu te clamo, Deus, que o Senhor abençoe também a vida de todos os escolhidos e todas as escolhidas. Nesse momento, Pai, que eles possam ter absorvido, Pai, o conhecimento da Tua palavra, Senhor. E que eles possam crer, Pai, que no momento de escassez, Deus, mesmo no pensamento deles, sabendo que não é fácil, que não tem, o Senhor, Pai, tem o poder de multiplicar, assim como o Senhor fez com aqueles pães e com aqueles 2 peixes, Senhor. Então, Pai, que o Senhor renove a fé de cada um Em nome de deles, Jesus, que o Pai. Senhor, Pai, toque no coração deles, na mente, que eles possam, Pai, confiar em Ti ainda mais, que eles possam não desistir do propósito, Senhor, pois nós sabemos, Pai, que para cada um existe um propósito, Deus. Então, Pai, que eles possam, Senhor, suportar o processo e que no final, Senhor, eles possam cantar o hino da Em vitória nome de e que eles Jesus, possam chegar aqui no nosso canal e testemunhar o milagre, as a bênçãos e os bênção, milagres a que o Senhor vitória. realizou na vida de Em cada nome um. de Jesus, Deus, ó te Pai. clamamos, Senhor, também
pelos pedidos de orações, Senhor. Alcance, Entra com Jesus. providência, Pai, na vida de cada pessoa que Em está pedindo nome de oração. Jesus, ó Entra, Deus. Deus, Pai, fazendo o Em teu nome milagre, de Senhor. Jesus, ó Que essa Pai. mesma pessoa que pediu a oração, que ela possa voltar aqui também, Em nome de Jesus, testemunhando, Pai, em a nome de realização do Jesus, em milagre nome de dela, Jesus. Senhor. Declaramos saúde, declaramos, Pai, fartura, Deus. Em Nós nome de declaramos, Pai, Jesus. proteção, Pai, na vida de todos os Portas escolhidos e abertas, Senhor. escolhidas, Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa protegê-los e caminhar junto com eles, que eles possam também ser canais de bênção na vida Em de outras nome de pessoas, Jesus, ó Senhor. Pai. Assim, Deus, Pai, fica conosco, Senhor, e que amanhã nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você Amém. dá um Glória glória a a Deus por Deus. essa palavra abençoada. Olha, se você tá até agora nesse vídeo, você ainda não se inscreveu, né, amor, no nosso canal, Tem que se inscrever no canal, tem que ativar o sininho, marcar lá todas as você tem que notificações. marcar todas, tá? Exatamente. Deixar o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal, e também compartilhar aí com no mínimo 10 pessoas, né, amor? Amém. Gente, olha, escolhida e escolhida, Deus sempre está pronto para ouvir sua oração. Glória a Deus. Então vamos orar, vamos chamar a atenção do Senhor, vamos invocar o nome dele, né? Quando a gente invoca, ele fica pertinho da gente, Amém. tá? Olha, Deus abençoe sua vida. Nós vamos deixar agora 2 playlists sensacionais para você, tá? Que é a série completa do Evangelho de Mateus, que nós encerramos recentemente, antes de iniciarmos essa, e a série do livro de João. Deus vai falar Amém. poderosamente com você. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Deus te abençoe.